Boa noite àqueles que estão acompanhando a transmissão da Igreja Batista Fundamental aqui em Tabatinga. Nós já vamos dar início à nossa programação daqui a 5 minutinhos ou menos que isso, apenas aguardando mais um pouquinho alguns irmãos chegarem para acompanhar a transmissão conosco. Pedimos um pouquinho da paciência dos irmãos e logo nós já começamos. Que Deus abençoe a todos. Até breve. Então, mais uma vez, boa noite. Nós vamos dar início ao nosso culto, à nossa programação de hoje. Primeiramente, vamos pedir a Deus a bênção para esta reunião com uma palavra de oração. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua presença nesta noite, ó Pai, suplicando ao Senhor a Tua bênção, a Tua graça, a Tua direção para mais este culto que nós prestamos ao Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos dirija a uma adoração que seja agradável a Ti, ó Pai. Nós também pedimos por aqueles que estão, ó Pai, acompanhando a transmissão online, que estão nos seus lares aí assistindo, que o Senhor esteja com eles, ó Pai, esteja os abençoando em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Muito bem, avisando aqui para os irmãos que estão acompanhando online, não deixe de ter a sua Bíblia em mãos para o tempo da pregação e cante conosco aí na sua casa, tá bom? Não é porque você está em casa que você não pode abrir a sua boca e louvar a Deus com a música. Vamos começar então cantando o primeiro hino, o hino 76 do hino de louvor, Firmado no Senhor. Hino de louvor, terceira edição. Em nada apoio a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados
no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada crise sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal, ao me cercar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Nele a nossa fé está firmada. Vamos agora lembrar o versículo do mês aí para o mês de agosto, que já está quase no final, hein? Vamos lembrar Lucas 1:47. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas 1:47. Alguém quer citar de cor? Ainda não, mas aí na sua casa você pode citar de cor o versículo com a sua família, onde você estiver, tá bom? Vamos para o próximo hino agora, o hino Tu És Fiel, Senhor. 58, né? 58. Tu és fiel, Deus é fiel. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste tu, nunca faltaste, tal como eras tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor.
fiel a mim, pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém. Certamente o nosso Deus é fiel. Só um momentinho. Muito bem, vamos para o próximo hino. Perdão, irmãos. Hino agora 57, Abrigo Perfeito. Deus é o nosso abrigo. Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho, pois, toda a proteção. Vivo confiando em seu poder real, sem qualquer turbação. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Os perigos que me cercam muitos são, fortes tentações assaltar-me vêm, hostes infernais formadas sempre estão, combatendo todo o bem. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guiará, o meu Deus me guardará. O meu Deus não me abandonará, porém, fortes tentações. Boa noite, boa noite. Me protege como lhe convém, nunca irei desanimar. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Eu guardado estou andando em seu amor, abrigado em seu divinal poder. Sim, prossigo vitorioso sem pavor, por não ter de que temer. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Lembrando também, irmãos, aqueles que estão aí acompanhando a nossa transmissão, nós já retornamos aos nossos cultos presenciais, seguindo todas as diretrizes do GDF, de acordo com o decreto do governador ibanês.
Porém, nós temos nossos lugares que estão contados. Então, se você pretende participar de um dos cultos, não deixe, por favor, de nos comunicar com antecedência para vermos, para avisarmos se tem lugares disponíveis, tá bom? Deus abençoe. Agora nós vamos para o nosso estudo bíblico. Vamos abrir nossas Bíblias em o livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. E hoje vamos falar sobre a unidade da fé, em Efésios capítulo 4, e vamos começar do versículo 1, Deus permitindo, vamos até o versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é? Senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vamos orar, nosso Deus e Pai. Nós, neste momento, pedimos ao Senhor mais uma vez a Tua bênção e a Tua direção para este tempo que nós estamos estudando a palavra do Senhor. Oramos humildemente, pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Hoje vamos falar sobre a unidade da fé, a união dos filhos de Deus. A união dos filhos de Cristo. É uma ordenança de Cristo para a sua igreja, que nós tenhamos amor uns pelos outros. E através disso, o mundo vai reconhecer os seus discípulos e que nós somos filhos de Deus. No versículo 1 e 2 de Efésios 4, Paulo diz assim para essa igreja: Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que é o próprio apóstolo Paulo, estava na prisão, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A maneira digna do crente andar é com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros. Se nós estamos falando de união, de unidade, para que tenhamos unidade, é necessário ter esses requisitos básicos que a palavra de Deus nos apresenta: humildade, mansidão, longanimidade e suportar um ao outro em amor. Por que nós temos que ter essas qualidades cristãs desenvolvidas em nós? Porque nós somos pecadores, nós somos pessoas imperfeitas lidando com pessoas imperfeitas. Nosso relacionamento é de pessoas pecadoras com pessoas pecadoras. Ainda temos em nós a nossa velha natureza habitando em nós, e o nosso orgulho é a causa principal que nos impede de termos uma melhor harmonia, de termos uma melhor união ou uma melhor comunhão. Por isso temos que quebrar o nosso orgulho para sermos mansos, pacientes uns para com os outros,
a fim de que possamos manter a unidade, mantermos o vínculo, mantermos a união. O versículo 3, ele continua dizendo: procurando guardar, proteger a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A Bíblia, perceba que a Bíblia ela não nos manda criar uma união. A Bíblia não manda criar unidade. A Bíblia nos manda preservar a unidade, preservar a união que ela já existe no corpo de Cristo. O trabalho de Satanás, as investidas de Satanás, é exatamente para destruir aquilo que já existe, que é a união. Porque o Espírito Santo agindo em nós, habitando em nós, naturalmente, crentes cheios do Espírito Santo, eles se unem de uma forma natural, é algo divino, é algo sobrenatural, é algo espiritual, a unidade do corpo de Cristo. Por isso Satanás tenta tanto impedir e atrapalhar e destruir a união entre os crentes, entre os filhos de Deus. E o elo da nossa união, diz aí o versículo 3, é o Espírito Santo, procurando proteger ou guardar a unidade do Espírito, que é o Espírito que nos mantém unidos uns aos outros. Crentes carnais são usados por Satanás para minar a união dos crentes espirituais, para minar a união dos filhos de Deus. São usados pelo diabo. O alvo do diabo é quebrar isso, é destruir isso. Mas quando nós estamos no Espírito, nós conseguimos continuar mantendo a nossa união, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança. Isso é o fruto do Espírito. Então, o Espírito Santo habitando em nós, nós vamos ter mansidão uns para com os outros e não ira. E aí o versículo 4 a 6 nos mostra os fundamentos da união dos crentes. Quais são os fundamentos? Veja, 4, 5 e 6. Ele diz: há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos, Deus o Pai. Então ele diz que há um só corpo, que é a igreja de Cristo é apenas uma. Nós não temos várias igrejas de Cristo, há uma igreja. Sim, nós temos uma diversidade de denominações, nós temos uma diversidade, por causa da maneira de se interpretar a Bíblia, nós temos uma diversidade de denominações, de grupos, assim, que descendem da mesma palavra de Deus, da mesma Bíblia. Mas a igreja mesmo, do corpo salvo por Cristo, aqueles que creem que Jesus é o Senhor e o Salvador, é uma, que nós chamamos a igreja universal, não a universal do reino de Deus, eu quero dizer a igreja, a universal assembleia que é mostrada nas Escrituras, né? Então há apenas uma igreja, um só corpo. Cristo é o cabeça e ele tem apenas um corpo. Há um só batismo, há um só Espírito, perdão. E aí o versículo 5 e 6 fala, 4, 5 e 6 também, há um só Espírito, há um só Senhor, que é Cristo, Curios, que é Cristo, Senhor, e há um só Deus, Espírito, Filho e Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade. E nós sabemos que a Trindade, embora sejam 3 pessoas, é um só Deus, é uma união, é uma unidade. E cada pessoa na Trindade tem a sua função, o seu trabalho. Deus o Pai no céu, sentado no trono, enviou o seu Filho, que se fez carne, habitou entre nós, deu a sua vida na cruz do Calvário, morreu, ressuscitou, foi para o céu, está sentado ao trono, ao lado de Deus, e temos Deus Espírito Santo, que quando nós cremos em Jesus, ele vem habitar em nós. Nós agora passamos a ser batizados e selados pelo Espírito Santo. Ou seja, cada um tem a sua função, mas mesmo que cada um tenha a sua função, Deus é um. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, mas é um só. E eles trabalham juntos, eles são coexistentes, co-poderosos, co-eternos, eles trabalham juntos, né? Fazem o seu trabalho juntos. E aí, a própria unidade na Trindade serve para nós como exemplo de como nós devemos ser unidos.
Cada um tem a sua função, mas todos estão trabalhando juntos, pensando no crescimento um do outro. Há uma só fé, todos nós entramos na salvação na fé no mesmo Cristo, da mesma maneira, com o arrependimento. Há um só batismo, e o batismo aqui pode se referir tanto ao batismo na água, quanto o batismo do Espírito Santo. Todos nós recebemos do mesmo Espírito, fomos batizados no mesmo Espírito. Então, os fundamentos da união do crente é Deus Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito, a fé, o batismo, o corpo, né? Talvez nós vou dar uma pausa aqui, irmãos. Talvez vai ser melhor a gente encostar ali, né? Que o som está invadindo aqui o nosso salão. Continuando aqui. E aí, irmãos, dando continuidade, agora eu estou indo para o versículo 7. Para quem está chegando agora, nós estamos em Efésios, capítulo 4, versículo 7, que, falando desta unidade, né, nós recebemos, ele vai nos falar aqui, que há um só corpo, Espírito, Senhor, uma só, ele fala da unidade. E aí o versículo 7 começa a falar sobre os dons espirituais. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Nós recebemos da graça que nos foi dada. De que maneira? Foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, segundo a medida do favor de Cristo. Isso quer dizer que a graça para a nossa salvação foi medida, repartida e entregue a nós por Cristo. E cada um recebeu a sua medida da graça. Todos nós recebemos desta graça. E quem deu essa graça, quem distribuiu esta graça, foi o próprio Cristo. Sendo que o texto nos fala de igualdade e de união, eu faço uma pergunta aqui. Será que a graça que nos foi repartida, foi distribuída a nós, foi repartida e distribuída em medidas diferentes? O que eu quero dizer, será que alguém recebe mais graça do que o outro? Será que um recebe mais graça do que o outro? Será que alguns vão receber menos e outros mais? Bom, de qualquer maneira, todos nós recebemos da graça que é suficiente para nos salvar no momento que nós cremos em Cristo, tá? E o mesmo Cristo que distribuiu a nós graça, Ele também distribuiu dons, tarefas, responsabilidades, nos salvou e nos chamou para servir. E aí o versículo 8 diz assim: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Deu dons aos homens. Nós recebemos dons daquele que subiu ao alto e levou cativo o cativeiro. O que isso quer dizer? A imagem que o apóstolo Paulo está passando aqui é a imagem das guerras como eram feitas nos tempos antigos. Chegavam, venciam a batalha e depois eles pegavam os despojos da batalha, né, toda a riqueza que aquela cidade que foi dominada possuía, eles pegavam para eles e levavam alguns como escravos, levava aqueles para o cativeiro, levava para o cativeiro os cativos, né? Amarravam eles, faziam aquela fileira de pessoas uma amarrada atrás da outra, e lá iam eles levados como prisioneiros para a terra distante. Então a imagem aqui é que Cristo ele venceu a guerra, ele venceu a batalha, e agora ele está colocando todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele está realmente levando os seus inimigos derrotados para o cativeiro. Então, quando a gente pensa na obra de Cristo por nós, a obra que Cristo fez quando estava aqui nesta terra, o que foi que Cristo fez? O que foi que ele venceu? Ele demonstrou o seu triunfo, o seu poder, a sua autoridade. Ele triunfou sobre as enfermidades, ele triunfou sobre a lepra, ele triunfou sobre as doenças, sobre a surdez, cegueira, hidropsia, febre, a cegueira, sobre os demônios, triunfou contra o pecado, triunfou contra Satanás e os seus exércitos, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, ele triunfou contra a maldição da lei,
ele venceu tudo isso. Agora, Cristo vitorioso e todos os seus inimigos cativos, derrotados e prostrados diante dele. O que ele veio fazer aqui nesta terra, a obra que ele veio fazer, veio desfazer as obras de Satanás, ele concluiu e continua ainda fazendo através da igreja, derrotando as obras do diabo, né? Derrubando os portões do inferno. Ele venceu, derrotou os inimigos, e na sua segunda vinda o seu triunfo será maior ainda, né? E aí ele vai consumar completamente então a sua obra aqui nesta terra. E nisso que ele venceu, ainda continuando pensando nisso, esses generais de guerra, eles venciam, levavam a cativeiro, e quando eles voltavam para a cidade, eles recompensavam os seus soldados, os seus súditos, né? Davam a eles seus prêmios. E além disso, eles também distribuíam tarefas, dava para eles missões, dava para eles dons, dádivas. Então essa ideia de que o que venceu distribui dádivas aos seus súditos, ou aos seus soldados, é a imagem que Paulo está passando para nós aqui. Cristo venceu sobre a morte, sobre tudo, sobre as enfermidades, como eu citei, e agora aos seus súditos, aos seus soldados, aos seus servos, ele está distribuindo dádivas, dons. E esses dons são sim presentes, que é a graça de Deus para nós, é um favor imerecido, mas também responsabilidades, novas missões, novas tarefas. Então, na igreja de Cristo, ele está dando a nós dons, tarefas. Cada um na igreja de Cristo tem a sua função no corpo, mas sempre visando a unidade, assim como na Trindade. Cada um tem a sua função, mas eles são um, eles são unidos, são um só. Assim na igreja de Cristo, cada um tem a sua responsabilidade, mas não disputando, mas procurando ter sempre um investimento na vida um do outro, procurando ter o crescimento da igreja, tá? E aí o versículo 9, ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Cristo estava no céu, estava lá na glória, e ele veio e desceu a nossa terra. E a visão é de, comparando o céu com a terra, ele desceu às partes mais baixas da terra, ele desceu até nós, né? Então a visão de que ele uma frase, digamos assim, apositiva, ou seja, dizendo, ele estava no lugar, no céu, e ele veio até nós, e depois diz, ele subiu acima de todos os céus. Ele, toda a autoridade que tem, quanto mais alto, mais autoridade tem, ele foi até acima de todos os céus. O apóstolo Paulo diz que ele foi até o terceiro céu, e se quanto mais céus tiverem, Cristo subiu até o mais alto dos céus, mostrando que ele agora, tudo e todos estão debaixo dos seus pés. Ele é a autoridade absoluta no universo, na sua criação. Então, este que é triunfante, vitorioso, deu dons aos homens, subiu, tem todo o poder e toda a autoridade do mundo, versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Ele mesmo, o Rei dos Reis, o Cristo, o ungido de Deus, o triunfante, através do seu Espírito Santo, ele nos dá dons, tarefas para realizarmos enquanto ele não retorna. E a ideia, mais uma vez, é daquela ideia do Oriente Antigo, de um rei que vem e distribui responsabilidades aos seus empregados, e depois vai para uma terra distante e fala, produza até que eu volte. E Jesus usa muito dessa linguagem nas suas parábolas, né? Vocês vão lembrar disso, de muitos desses reis que entregam responsabilidades, vão para um país distante e demora a voltar, né? Então ele deu isso, ele fez isso para a sua igreja, e ele mesmo deu para a igreja funções de liderança. Ele fala que ele deu apóstolos, ele deu também profetas, evangelistas, pastores,
O próprio Cristo dá este dom, esta capacidade. Nós sabemos que não são apenas esses dons que a Igreja de Cristo possui, mas esses dons de liderança, de ensino da palavra. A própria palavra aqui diz que, ele diz assim, olha, no versículo 12 e 13, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Deu para entender? Ou seja, tudo isso é visando a unidade da igreja. Ele deu esses pastores, evangelistas e aqueles que ensinam a palavra de Deus para que os santos sejam aperfeiçoados para a obra do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Todas essas tarefas, esses dons é para a edificação da igreja, até que todos nós, trabalhando de uma forma cooperativa e unida, possamos chegar à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, através do ensino da palavra de Deus, através do estudo da palavra, da pregação do Evangelho, da pregação da Bíblia, nós vamos crescendo. A igreja amadurece, os crentes amadurecem através da palavra de Deus. O crescimento só pode se dar através da palavra de Deus. E é através da palavra de Deus, o rebanho vai sendo alimentado, entendendo a palavra de Deus, se enchendo do Espírito, nós vamos conseguindo chegar à unidade da fé, à unidade da fé. E aí o versículo 14 continua dizendo, para que não sejamos mais meninos. Ou seja, o versículo 13 está falando sobre nós sermos homens perfeitos, ou a ideia de maduros. E no versículo 14 fala, para que não sejamos mais meninos. O que a Bíblia diz para nós é, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Cresça, desenvolva essas virtudes. A palavra de Deus fala que nós somos, quando nós cremos em Cristo, somos como crianças recém-nascidas que desejam o leite, mas que nós não devemos ser sempre como meninos, imaturos. Meninos imaturos, crianças, elas são facilmente enganadas. Você faz uma mágicazinha daquele tipo, né? Não sei se eu tenho aqui alguma coisa que eu poderia. Você pega uma caneta, faz assim, né? E faz, olha, vou fazer essa caneta sumir. 1, 2, 3, aí você coloca, pendura na orelha assim, e ó, sumiu. E a criança, oh, uau, que mágica incrível, tal. Talvez eu estou estragando aqui o segredo dos mágicos, né? Mas é fácil digamos assim, de enganar, né? Mas quando não há o estudo da palavra de Deus, a centralidade da palavra, nós ficamos como crianças que vão facilmente sendo enganadas e conduzidas de um lado para o outro. Por isso o próprio Cristo estabeleceu líderes, pastores, mestres, para poderem pregar ao rebanho, ensinar a palavra de Deus ao rebanho, para que o rebanho cresça, se desenvolva e se tornem maduros, porque o versículo 14 diz, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Há muitos com astúcia vão querer enganar, de propósito, de maldade, visando lucro pessoal, enganar as pessoas com falsas doutrinas. E infelizmente nós estamos no fim dos tempos e muitas pessoas estão preferindo as falsas doutrinas do que a doutrina verdadeira, a sã doutrina da palavra de Deus, né? E aí, finalizando aqui o versículo 15, versículo 16, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Nós precisamos sempre estarmos unidos e trabalhando em equipe. Tem uma história que eu já contei aqui na igreja, mas eu quero repetir para os irmãos, que fala sobre essa importância de que nós
cada um de nós temos que fazer a nossa parte. E quando cada um fizer bem a sua parte no corpo, porque nós somos um corpo, o corpo cresce e desenvolve em amor. E aí é a história de um pastor, e eu vou usar uma figura de um pastor aqui, que é melhor usar a figura de um pastor, né? Que aí já sou pastor e já fica por isso mesmo. Conta a história de um pastor que ele gostava muito de jogar futebol. Mas todas as vezes que ele voltava para casa, ele estava cansado demais, machucado, derrotado, estava triste, né? Ele nunca ganhava nenhum jogo, né? Desde que ele começou a jogar futebol, ele só perdia, e perdia feio, perdia de goleada mesmo, né? Um dia o seu sogro foi visitá-lo e resolveu prestigiar o genro, indo lá assistir o jogo, né? Eu vou lá assistir o jogo. Quando eles voltaram para casa, o sogro chamou a atenção dele. Disse assim: do jeito que você joga, você nunca vai ganhar o jogo, homem, e você vai viver machucado, com certeza. E aí o pastor olhou para ele e falou: por que, sogrão? Eu jogo um bolão, né? Eu jogo muito, eu sou muito bom. E ele falou: é verdade, você até que joga bem, mas sozinho, contra 11, onde é que você está com a cabeça? E aí a esposa saiu para defender o marido, né? A esposa veio e falou assim: não liga não, pai, ele já está acostumado. Na igreja, ele faz tudo sozinho também. Qual seria o resultado de um pastor e de uma igreja que teria um pastor que quisesse fazer tudo sozinho? Vai fracassar, não é verdade? Então, eu não estou dizendo essa história aqui por causa do que a gente teve a pandemia, a quarentena, e acabou que eu tive que fazer muitas coisas sozinhos. Eu entendo a situação, mas eu quero fazer realmente uma ligação, uma moral da história aqui, que a igreja ela não é feita só para uma pessoa trabalhar. Todos têm a sua função no corpo de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. E essa quarentena ela explicitou isso de uma forma bem ampliada, né? E o que eu digo, né? Não é porque eu tive o desejo de querer fazer tudo sozinho, mas muitas das coisas a gente teve que fazer sozinhos, e a gente percebeu o quão difícil é quando nós temos menos pessoas auxiliando e apoiando. E agora, voltando, já o fardo começa a ser, digamos assim, reduzido. E eu tenho certeza que conforme nós formos voltando voltando ao normal, a coisa vai ficando melhor e melhor, assim, cada um fazendo bem a sua parte, nós vamos crescer, né? O versículo 16 diz que o corpo, do qual todo o corpo deve ser bem ajustado, ele deve ter o auxílio de todas as juntas, e ele deve ter a justa cooperação de cada parte. Bom, não sei se alguém aqui já passou por isso, mas você sabe a falta que faz uma junta no corpo? Ou uma cartilagem, ou um ligamento? Não sei, já aconteceu com algum de vocês estourar um ligamento, alguma coisa assim? Acho que já aconteceu com o irmão ali, né? E aí faz falta? É difícil? É difícil demais. Nesses dias eu quebrei o meu tornozelo direito. Difícil, muito complicado. Mas veja que o texto é bem detalhado. É todo um corpo, sim, mas ele é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, cada um fazendo a sua parte. E existe aquele mito que às vezes a carne coloca dentro de nós, no nosso coração, dizendo que se eu faltar o culto, eu não vou fazer falta na igreja, né? Ou alguns falam assim: olha, se eu deixar de realizar essa tarefa na igreja, não vai fazer falta, tem tantos outros que podem fazer. Não, isso não é verdade. Quando uma pessoa falta, uma pessoa deixa de fazer, vai sim fazer falta. E temos que lembrar que não só isso, que não é só porque vai fazer falta que nós temos que fazer, mas também porque um dia cada um de nós teremos que passar pelo tribunal de Cristo e prestar contas da nossa administração. Vamos ter que prestar contas daquilo que nós fizemos com o dom que Deus nos deu, que o próprio Cristo, que está acima de todo o céu, acima de todo o nome que se conhece, de todo o principado de anjos, ele vai um dia nos cobrar o talento que eu te dei, o que foi que você fez com ele. Então não é só porque vamos fazer falta, mas é porque também Cristo nos
entregou essa missão, né? Nos confiou esta tarefa. E quando cada um faz a sua parte, sempre há dois bons resultados. Sempre há dois bons resultados. E os dois bons resultados são: primeiro, o aumento do corpo. Final do versículo 16 diz assim: faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Ou seja, quando todos na igreja trabalham, se esforçam, se esmeram, dão o seu melhor, se consagram ao Senhor, buscam fazer bem a sua parte, a igreja cresce. O resultado natural é a igreja cresce. Se você tem uma lavoura, você tem uma plantação, e os trabalhadores, eles não semeiam, eles não podam, não regam as plantas, o que vai acontecer com aquela lavoura em determinado momento? Vai morrer, não é verdade? Os irmãos concordam comigo? Vai morrer? Ou eu estou falando uma coisa aqui fora do... Estou falando uma coisa errada aqui. Se a gente não cuidar, seja de uma horta, seja de uma lavoura, seja do que for, vai morrer. Na igreja é a mesma coisa. Se os trabalhadores ficarem parados de braços cruzados, esperando que o milagre aconteça, que a igreja cresça, não vai crescer. A igreja cresce quando cada um faz a sua parte, né? Faz o aumento do corpo. O corpo vai crescendo, vai amadurecendo, vai se tornando um homem maduro. E não só isso, mas também nós temos o segundo resultado positivo, que é a edificação em amor. É o aumento em amor. A igreja, quando eu falo de crescimento, ela não vai crescer apenas numericamente, mas ela vai crescer também nas suas virtudes espirituais. Ela vai crescer em amor. Ela vai crescer em mansidão, em cooperação, em auxílio e assim por diante. Então assim o nosso corpo vai amadurecendo, estando ligados na palavra, na oração, se enchendo do Espírito, com mansidão, como diz o início do texto, longanimidade, mansidão, temperança e assim por diante. Assim nós conseguimos aumentar em unidade e aumentar em amor e também aumentar aí de uma forma espiritual e numérica também. Então que a palavra de Deus nos abençoe e nos ajude a cada um de nós fazermos a nossa parte, amando o próximo, amando a Deus em primeiro lugar, amando o próximo e procurando nos esforçarmos, nos consagrando a Deus e a sua obra para podermos trabalhar para o Senhor. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus pela palavra e depois vamos cantar o último hino para o encerramento. Nosso Deus e Pai, nós oramos ao Senhor, dando a Ti graças, damos honra, glória ao nome do Senhor, pois o Senhor Deus é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. E nós pedimos ao Senhor que nos ajude a sermos unidos em um só propósito, um só coração, uma só alma, e abençoe para que cada um de nós possamos fazer a nossa parte, Senhor Deus, procurando dar o nosso melhor, não para a nossa honra, nem para a nossa glória, mas para a honra e para a glória única e exclusivamente do Senhor, que nos deu esses dons e essas capacidades e responsabilidades para desenvolvermos. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar o último hino da noite, agora o hino Tão Perto Está o Senhor, 65, hinário Voz de Melodia, Tão Perto Está o Senhor. Tão perto está o Senhor, desejo a Ele buscar, não o deixarei, mas nele crerei, eu vou no Senhor me apoiar, em Deus protegido estou, com Ele não há o que temer, pois quando chamar, seu nome invocar, bem logo socorro vou ter. Amém. A todos que estão aí acompanhando, desejo a todos uma boa semana, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo,
E aos irmãos aqui presentes, nós vamos ter aquele tempo de orando para encerrar o nosso culto, podendo conversar com Deus e responder então a pregação de hoje, a mensagem do Senhor de hoje. Se você quiser, faça isso da sua casa também, enquanto o piano está tocando. E após então o toque do piano, nós temos por encerrado o nosso culto. A todos uma boa noite, uma boa semana na graça e na paz do Senhor Jesus.